Quando você lê esse parágrafo inteiro, dá quase para escutar o eco da história da conversão de Paulo. É como se Paulo tivesse agora refletindo teologicamente o que aconteceu com ele quando teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. E aí aquilo está mexendo com a alma dele, com o coração dele, ele tá pensando no que aconteceu com ele espiritualmente. E à medida que a gente vai lendo, é tão gostoso conectar com a história da conversão de Paulo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai começar a olhar para esses versículos e conectar com a história de Paulo e tentar entender o que ele estava sentindo. E se a gente pudesse dar um título para esse parágrafo, né, o título seria Tudo Novo. Tudo novo. Depois que eu encontrei Jesus, tudo é novo, não é? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá no versículo 17. E eu queria então olhar em que sentido Paulo está dizendo que é tudo novo. Hoje pela manhã a gente começou a estudar e a gente leu 2 versículos, que eu vou repetir a leitura, os versículos 11 e 14, onde diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E pela manhã a gente estudando esse texto, ouviu o eco da conversão de Paulo, e percebemos que Paulo estava tocado em dizer, olha, mudou a minha motivação. E 2 coisas passam a ser a motivação da minha vida: o temor a Jesus como Senhor da minha vida, e o amor de Jesus que me constrange a ter comunhão com Ele e a viver para Ele. E aí ele está dizendo, está mudando a minha vida. E a gente faz o contraste com Paulo, sendo um fariseu, perseguidor da igreja, e ele está agora dizendo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo direito o que aconteceu na minha vida. E ele está dizendo, agora mudou, eu não sei, estou entendendo algo novo, e eu estou sentindo algo novo com relação a Jesus. E eu queria nessa noite olhar para os versículos 16 e 17. Então você está lá embaixo, muda aí o versículo para mim, que é os versos 16 e 17. Onde Paulo vai falar sobre um novo olhar. Não muda apenas a motivação, mas a maneira como a gente olha o mundo também muda. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Querido Senhor, visita-nos agora com a Tua palavra. Visita-nos agora com o Teu Espírito. Ó Senhor, e ministra sobre a nossa vida. Eu sei que o Senhor preparou alguma coisa para mim hoje. Eu sei que eu tenho aqui o texto, eu tenho aqui, Senhor, as minhas notas para poder repartir com os meus irmãos, mas eu sei que além disso o Senhor preparou algo de especial para mim, e eu queria te pedir, aquilo que o Senhor preparou para mim, me dá, eu quero, Senhor. Mas da mesma maneira, Senhor, eu quero pedir a favor dos meus irmãos que estão aqui, aquilo que o Senhor preparou para eles também, que é só deles, começa a derramar agora, Pai, e derrama com graça, com misericórdia, com amor, com poder, com bênção sobre a vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Um novo olhar, que coisa interessante. Ele disse, Paulo está olhando para ele mesmo e para a sua história, e ele está dizendo, olha, quando a gente tem um encontro com Jesus, e Jesus entra na nossa história, a nossa percepção da vida, das coisas,
das pessoas começa a mudar. E a gente acaba ganhando um novo olhar. E eu fico pensando, por que Paulo está falando isso? É porque aquele homem, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, como eu falei hoje pela manhã, ele era um fariseu. E como fariseu, ele tinha estudado no seminário, não é? Junto aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores da lei entre os fariseus do seu tempo. Então você imagina uma escola top, tá? E ele estava na escola mais top de teologia que existia entre os fariseus. Depois ele entrou para dentro da ala religiosa dos fariseus, porque a gente pensa às vezes que o judaísmo é uma coisa só, ele sempre foi facetado, então existiam as denominações judaicas, e entre a denominação dos fariseus ele era top, e ele tinha recebido uma missão de perseguir a igreja. E ele então agora disse assim, olha, tem uma coisa que vai matar o judaísmo, tem alguma coisa que vai atrapalhar o judaísmo, e a gente tem que ser muito firme com isso. E eles começaram perseguindo a igreja na região ali da Judéia, e nessa região eles tinham a autoridade de julgar as pessoas segundo a lei dos judeus. E então eles podiam perseguir, e não era contra o Império Romano. Mas agora ele recebe uma carta de autorização dos judeus para ir até uma outra região romana, onde a capital era Damasco, onde não estava mais sendo regida pela lei dos judeus, e ele tinha que fazer uma missão secreta. A missão secreta era prender e literalmente arrastar, ou seja, raptar aquele povo, levar para a Judéia, para que eles pudessem ser julgados ali na Judéia, segundo a lei dos judeus. E ele está com esse olhar, e ele começa a enxergar todas as perspectivas da vida, na perspectiva do óculos que ele vestiu, o óculos de um judeu fariseu. É isso que está acontecendo. E aí, nesses versículos, ele está dizendo assim para a gente, olha, depois que Jesus entrou na minha vida, mudou o óculos. E eu não mais enxergo a vida como um judeu fariseu, não consigo. E aí, mudou a minha maneira de julgar as questões da vida. E ele vai dizer para a gente, nesses 2 versículos, que pelo menos em 3 questões muito claras desse texto, o óculos mudou, e ele não conseguia mais enxergar da mesma maneira. A primeira delas tem a ver com Jesus, olha só o que ele vai dizer, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do bom ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. O que ele está dizendo é que quando Jesus entrou na vida, a percepção dele de quem era Jesus mudou. Então, qual era a percepção de Paulo enquanto ele estava usando o óculos de um fariseu? Jesus era um herege. Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era um homem, um mestre da lei, não fariseu, portanto herege, tá? E que por causa dele, dos ensinos dele, foi fundada uma seita abominável. Melhor seria que esse homem nunca tivesse existido. E essa era a perspectiva de Paulo. Ele estava julgando a vida e a pessoa de Jesus na perspectiva daquilo que ele tinha vivido, daquilo que ele conhecia e dos seus valores. Agora é muito interessante Paulo falar isso, porque nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Cada um de nós temos um óculos diferente que a gente colocou aqui para enxergar a vida.
E a gente interpreta a vida à luz dos óculos, dos filtros que a gente foi colocando ao longo da nossa vida. Então a gente vai olhar para a família numa perspectiva diferente um do outro, de acordo com a visão que a gente tem de mundo e de sociedade. A gente vai olhar para a educação na perspectiva de mundo, não é? E de sociedade que estão introjetadas dentro de nós. Nós vamos fazer política à luz da visão daquilo que a gente está colocando nos óculos da gente. Está entendendo? E essa é a coisa mais normal do mundo. E vão existir muitos óculos diferentes. Quando a gente começa a juntar os óculos e ficar parecidos, a gente vai chamar isso de uma ideologia, a gente vai chamar isso de uma filosofia, a gente vai chamar isso de uma corrente de pensamento, a gente vai chamar isso de uma pedagogia. Escolhe o nome. E mesmo que você não conheça o nome da tua corrente, sem querer você faz parte de uma corrente. Tem um livrinho muito interessante chamado Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Nem sei se existe mais, é antigo. Esse livro muito interessante, Francis Schaeffer fala exatamente sobre isso, sobre as correntes que nós cristãos às vezes nos envolvemos, sem perceber que são óculos estranhos à nossa visão de Deus. E que a gente tem que aproveitar para enxergar e tirar um óculos e colocar a visão de Deus na nossa vida. Mas aí Paulo diz assim: no dia em que eu encontrei Jesus, não dava para enxergar Jesus mais da mesma maneira. E aí eu tenho que lembrar para você a história de novo. Eu falei isso de manhã, mas eu tenho que lembrar essa história de novo. Paulo estava lá no caminho de Damasco com as cartas para prender os cristãos do mundo. E de repente, ele lá naquele caminho tem uma visão. E nessa visão aparece Jesus. E essa visão é uma coisa tremenda, forte, e para que Paulo não imaginasse que era uma coisa da cabeça dele, eu vejo assim até a bondade de Deus nisso, porque Paulo ia questionar até a visão. Tem alguns que fazem isso até hoje, e Paulo, para não questionar a visão, os outros companheiros dele não enxergaram a visão, mas ouviram algo estranho que aconteceu com ele. E puderam dizer: olha, eu não vi tudo isso que você viu, mas que aconteceu, aconteceu, eu estava aqui. E eles eram testemunhas disso. Não entendi, mas aconteceu alguma coisa. E aí Paulo, com esse encontro com Jesus, cai no chão, fica cego, ofusca a sua vista pelo brilho da luz do Senhor Jesus, e ele pergunta: quem é você? E aí Jesus responde: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Opa, então você não é um líder judaico, você não é o líder de uma seita, você não é um profeta, você não é nada do que eu pensei, você é o Messias prometido de Deus, e eu estou perseguindo o Messias de Deus. E aí Paulo entrou numa confusão tremenda, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. E daquele dia em diante, Deus vai começar a trabalhar a sua vida, para que ele não olhasse mais para Jesus com os olhos meramente humanos, dos óculos das suas filosofias, das suas teologias ao pé de Gamaliel, mas ele começasse a olhar Jesus na perspectiva do Cristo que se revelou para ele. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa é uma das grandes mudanças que acontece com a gente. Todos nós temos alguma perspectiva, alguma visão de quem é Deus e de quem é Jesus. É interessante quando você pergunta assim: quem é Deus? Alguém vai responder assim para mim. Já fiz essa pergunta várias vezes, né? Ele diz assim: Deus para mim. E aí ele vai colocar a sua explicação. Esse para mim é o seu óculos. Quem é Jesus? Eu me lembro que uma vez estava conversando com uma pessoa que hoje é membro da nossa igreja, sua família toda, mas ele era um doutrinador espírita, trabalhava fortemente nesse aspecto.
E aí a gente começou a conversar sobre Jesus, né? E aí ele falou, não, nós dois adoramos a Jesus, nós dois cremos em Jesus. Eu falei, peraí, vamos conversar. Então, me explica quem é Jesus para você. Ele disse assim, olha, Jesus para mim é uma pessoa que se reencarnou tantas e tantas vezes, que chegou ao mais alto éon entre Deus, o Criador e os homens. Eu falei assim, olha, já começou a ser diferente, meu Jesus não é o seu. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É a segunda pessoa da Trindade que se esvaziou para caber na glória, não é? Para que a glória que foi esvaziada pudesse caber na forma humana. E outra coisa, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo de Deus. Não tem para nós reencarnação, então Jesus não poderia ter reencarnado tantas vezes assim. Então, às vezes a gente está dizendo, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque o meu óculos criou algo diferente. E Paulo está dizendo para ele mesmo, eu tinha um óculos que interpretava Jesus dessa ou daquela maneira, mas agora eu conheci Jesus. E agora o que eu sei de Jesus foi algo que Ele revelou para mim na intimidade do meu ser. E é tão forte isso que Paulo vai dizer assim, que o meu evangelho, o evangelho que ele recebeu, não era o evangelho de Pedro, de Paulo, de outras pessoas, de outros líderes, Tiago e assim por diante, mas ele era o evangelho de Jesus, que ele tinha aprendido aos pés de Jesus. Ele vai estar lá 3 anos na Arábia, dizendo quem eu sou, quem é esse Jesus. Ele vai pegar o Velho Testamento e vai dizer, Senhor, me revela quem é o Cristo, eu quero entender, segundo a Bíblia, quem é o Cristo. E ele vai entendendo quem é o Cristo, e os óculos dele mudam. Quero dizer para você que na minha vida também foi assim. Quem é Jesus? E para muitos de nós, também precisamos viver essa experiência. Você tem a sua herança religiosa, você tem o seu berço, você tem o seu óculos. Mas chega um momento que Deus nos chama para dizer, tira o óculos que eu quero mostrar quem eu sou. Quem eu sou. E deixa eu te mostrar a minha verdade, a minha palavra, a minha vida. Uma das coisas que eu gosto de dizer sempre aqui quando eu faço um apelo, é assim, olha, entra no teu quarto, fala com Deus e deixa Deus falar com você. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque não tem melhor pessoa para dizer quem é Jesus para você do que o próprio Cristo que te visita cada vez que você o busca. E aí Paulo vai dizer assim, mudou, e eu não estou mais olhando para Jesus da mesma maneira como eu olhava antes, e essa mudança foi central.